Olá a todas e todos, vamos lá, mais uma participação dentro do projeto Historiando da Revista Escolar. Desta vez, nós temos o grande amigo, o professor Luiz Sanches Neto, mais conhecido como Luizito, morando numa cidade maravilhosa. Agora há pouco, na sacada do apartamento, a gente vê só o mar maravilhoso que temos ali bem próximo da residência do professor, lá no Nordeste brasileiro. Professor, muito obrigado por ter aceito participar deste projeto, né? E gostaríamos na primeira questão, de ouvir um pouco da sua trajetória anterior à chegada, né, na instituição de ensino superior, a opção pela formação em educação física e um pouco da história pessoal do nosso professor, autor da educação física. Obrigado, professor, a palavra está contigo. Bom dia, Daniel. Bom dia também, colegas, né, colegas professores, colegas que estudam a educação física. É um grande prazer, assim, essa nossa conversa, né, mesmo nesse contexto, né, de uma pandemia mundial, né? Então é muito bom ter essa possibilidade de diálogo e um projeto que alcança, né, tantas pessoas e valoriza muito o processo histórico da educação física escolar, né, que é uma coisa que nós precisamos. Então, eu confesso que é estranho, né, me ver nesse lugar assim de autor da educação física escolar, porque são pessoas assim muito queridas que têm contribuído, né, a educação física tem uma memória viva, né, pessoas que têm contribuído muito para esse processo. Você faz parte de uma geração que, enfim, que formou, né, e tem formado grandes autores e autoras da educação física. Então é uma situação assim de muita responsabilidade. Esse espaço, né, que está sendo atribuído, né, que me está sendo atribuído nessa condição de autor. Pois bem, com relação a falar da minha trajetória antes de entrar na educação física escolar, foi de fato um divisor de águas, e algo que eu gosto de mencionar bastante é o meu currículo na plataforma SEV, né, do Centro Esportivo Virtual, a plataforma administrada pelo professor Laércio, porque ali, diferente do currículo Lattes, eu tive a oportunidade pela primeira vez de colocar um currículo que era, olha, o que foi minha trajetória antes de entrar na educação física? Eu penso que isso é importante. Vira e mexe, eu entro ali no quem é quem, né? Era um hábito já há algum tempo, e de perceber essas transições, né? Então, o que me levou para a educação física escolar, tem alguns momentos que foram marcantes, eu lembro de dois, né, marcantes. Um tem a ver com a TV, a televisão, e o outro tem a ver com o jogar basquetebol, né, um momento ali que para mim foi muito intenso, foram 3 décadas jogando basquetebol, embora nunca profissionalmente, mas algo que me atraiu muito na área, né, de ter aprendido na escola, enfim. Então, com relação à TV, foi um período em que eu queria ser artista, eu queria desenhar, era aquilo que eu mais gostava de fazer. Eu cheguei a prestar o vestibular para Belas Artes, né, cheguei a trabalhar numa agência de publicidade, trabalhei junto com, por um breve período na adolescência, com o Maurício de Souza, mais especificamente com a esposa dele, que tem a mesma ascendência que a sua esposa, inclusive, né, uma comunidade muito forte, a comunidade nipônica no Brasil. Só que era um outro plano que eu tinha para a carreira, né, de ser artista, né, eu fiz oficinas culturais de arte, enfim. Só que em 1992, né, eu vi uma propaganda na TV Cultura, e eu costumava assistir bastante aquele canal, né, tinha algumas coisas alternativas que passavam ali, em que teve uma chamada de um curso que era, a chamada era assim, né, venha estudar academicamente o esporte, né, e era um ano olímpico, né, era um ano que eu tenho também insônia, né, já há muito tempo, desde criança, e eu passava as madrugadas assim, assistindo reprises dos Jogos Olímpicos em 92, e essa chamada, ela me chamou muita atenção, né? Deu certo aquela propaganda. E era a propaganda do curso de bacharelado em esporte, na Universidade de São Paulo.
e era o único curso que tratava, né, desse tema. Eu havia tido uma desilusão, né, com a arte, um certo desencantamento naquele período, por conta de algumas questões de falta de criticidade, né, no meio artístico. Algumas conversas, né, com artistas não são tão... são bastante complexas, o que é bom, mas algumas escapam, assim, daquilo que eu queria mesmo tratar. Um exemplo, uma conversa foi sobre um quadro em branco na parede, e para analisar a textura do branco sobre branco, né? E eu percebi que aquilo não era o que eu queria fazer profissionalmente, né? Tinha outros interesses. E aí o esporte, ele me chamou muito a atenção, né? Porque além, né, da questão do desenho, que para mim sempre foi muito representativa, o meu tempo, né, de vida, assim, boa parte dele, ou era canalizado para os estudos, ou para jogar basquetebol, andar de patins, enfim, algumas coisas que eu gostava muito de fazer. Mas o basquetebol, sobretudo. E ver a equipe de basquetebol dos Estados Unidos da América, ver o contexto, né, em que as coisas aconteciam, me envolver com aquilo, ter aprendido na escola, me chamou muita atenção. E eu aceitei aquele desafio, né, de estudar academicamente o fenômeno esporte. E aí o que eu fui fazer? Fui olhar o que eu preciso fazer para entrar nesse curso, né? E eu fui ver o manual lá, né, do candidato, e me interessei, prestei o vestibular. O ano foi, então, de 92 para 93, né? Fui razoavelmente bem sucedido na primeira fase de provas, né, da FUVEST, e fui ali para a prova de habilidades específicas, né, para o caso do esporte. Me chamou a atenção a questão das habilidades específicas, porque se a chamada era estudar academicamente o fenômeno esporte, eu fiquei pensando por que eu precisaria, então, demonstrar algumas habilidades, né, de driblar uma bola, enfim. Mas eu consegui fazer isso muito bem, né? Passei, enfim, por todos os desafios de modalidades, tanto corridas rasas, né, quanto com questão da agilidade, a velocidade, enfim. Só que chegou uma prova que era do nadar, né? Então, naquele dia, eu fui ali com uma touca, né, mas eu imaginei, né, que seria possível fazer, só que eu não sei nadar. Inclusive, até hoje, eu não sei nadar, não sei de fato. E eu perguntei para a avaliadora, né, uma professora daquela instituição, olha, eu posso fazer andando, né, porque a piscina, ela dá pé para mim até um bom espaço ali, né? Ela não, né, tem que ser nadando. E aquelas provas eram peso 6, né, mais do que a primeira fase, inclusive, né, enfim, de outros saberes. E eu me peguei ali tirando uma nota 0, né, vezes 6, né? Ou seja, eu não fui aprovado, né? Foi uma gigantesca decepção, né? Foi um período bastante duro, bastante difícil, porque embora eu tenha estudado em uma boa escola no bairro, né, em que eu morava, na zona leste de São Paulo, onde eu nasci, enfim, me criei, né, com minha mãe e com meu pai, mas eu não fiz um curso pré-vestibular, né, os cursinhos. Então foi todo um esforço para me reorganizar naquele ano, né, e conseguir estudar também por conta própria. E o que eu fui fazer? Eu analisei de novo o manual e, olha, nessa mesma instituição tem um outro curso que é o de Educação Física, né, e que não tem essa prova de habilidades, né. E eu pensei da seguinte maneira, então, intuitivamente, né, assim, tem alguma contradição ali, isso me chamou a atenção. Se é para estudar academicamente o fenômeno esporte, né, olha, por que eu fui submetido a isso, né, a essa prova de habilidades específicas? E no caso da educação física, olha, isso, se tem um processo na mesma instituição, né, então eu vou ter a possibilidade de estudar, mas sem essa ênfase em habilidades, enfim, em capacidades associadas aí com o esporte. E naquele ano, no momento em que eu, né, jogava basquetebol, uma dessas momentos de reflexão, né, os insights, né, que a gente tem, eu passava de fato o dia inteiro jogando basquetebol em parques públicos, né, no Ibirapuera, em outros locais. E em um desses locais, na Moca, né, as quadras de basquetebol, elas são compartilhadas com o espaço de uma escola,
que é voltada para estudantes com deficiência, né? E eu vi ali uma dupla de professores, né, um professor e uma professora de educação física, e eles estavam iniciando uma aula, e foi justamente o momento que eu estava entre uma partida e outra, né? E eu fiquei ali exausto, né, suando, e olhando aquela cena, e aquele contexto me chamou muito a atenção, né? Como que aquelas duas pessoas estavam ali trabalhando, né, enfim, com algo que até então eu não havia visto relacionado de fato com a educação física. Então me chamou muita atenção, e essa foi a segunda inflexão, né, que me levou para a escolha do curso de educação física, que atendeu a esse desejo de estudar academicamente, né, algo que na minha trajetória foi muito marcante, mas que parecia, de alguma maneira, resolver essa contradição de que, olha, seria viável estudar a educação física e também o esporte, né, já que seria também na mesma instituição, mas sem essa ênfase na questão das habilidades, das capacidades, que eu me considerava bem resolvido com relação a isso, né, de habilidades específicas para o campo esportivo, mas eu não via que isso era o mais adequado a fazer como professor, né, e foi assim que eu cheguei, né, no curso de educação física. Inclusive, eu penso que as minhas notas, quando eu prestei o vestibular para o esporte, né, foram melhores até do que para a educação física, né, mas funcionou, né, foi um ano intenso aí de estudos, né, com a TV também, aquele programa Vestibulando que tinha na televisão, né, e o Energia, que passava também antes. Então, eram essas as minhas manhãs, e esse programa repetia de madrugada, então isso ajudou também, né? A insônia foi boa para estudar bastante nesse período. Foi isso que aconteceu antes de eu entrar na educação física. Muitas outras coisas aconteceram, mas eu acho que essas são as mais diretamente relacionadas aí com o meu ingresso no curso de bacharelado em educação física da Universidade de São Paulo, né? A única opção de entrada era o bacharelado, né? O bacharelado na USP nos anos 90 era pré-requisito para entrar na licenciatura. Então foram 6 anos da minha vida, né, de 1994 até 1999, né, primeiro o curso de bacharelado e, na sequência, o curso de licenciatura. Foi isso. Olha, Luiz, eu fico assim, há uma coincidência de histórias, né? Como judoca, você sabe que eu tenho esse vínculo há muito tempo, né? Nadar para o judoca era igual martelo sem cabo, né? Vai para o fundo com muita facilidade. Eu carreguei no meu currículo, na mesma escola que você fala, na Escola de Educação Física da USP, 3 anos de independência na disciplina de natação. E fui aprovado por um critério musical, dó. Tiveram um dó e eu acabei concluindo o curso, né? E por incrível que pareça, o primeiro momento de ensino numa pré-escola foi dar aula de natação para as crianças da pré-escola. Então, algumas coisas, né, acontecem na vida da gente que a gente tem que tentar explicações. Mas não estou para contar a minha história, mas só uma coincidência que me chamou a atenção. Luiz, vamos lá. Quais são os seus olhares, os seus sentimentos, a sua atitude de visionário, vamos assim colocar, né? Quais são os caminhos da educação física escolar? Caminhos trilhados, caminhos a trilhar ou momento? Eu te coloco, é imenso, essa pergunta é imensa, mas se coloque em algum desses pontos e expresse seu posicionamento sobre a educação física escolar. Esperamos por isso. É uma pergunta complexa e um desafio de vidas, né? Não é nem para resolver em uma vida para uma pessoa, né? Mas é um esforço coletivo que eu, de fato, me vejo nesse esforço coletivo, né? Com uma contribuição possível, né? Nesse esforço coletivo. Você falou com relação ao critério musical, né? No meu, repara que, de certa forma, também foi, né? Porque me fez dar ré, né, com relação ao curso de esporte e ingressar na educação física, né, então foram escolhas diferentes e o critério que era usado nos anos 90 ali, na Universidade de São Paulo, né, a mesma instituição, é que eu poderia cursar disciplinas
em qualquer outro curso, qualquer outra unidade acadêmica, né, disciplinas opcionais, e eu fiz isso, né, mas eu não poderia cursar nenhuma no curso de esporte, era inviabilizado no regimento, né, que era um período de caracterizar de fato a diferença entre educação física, esporte, a questão do campo profissional, do campo acadêmico. Eu compreendi esse processo, mas isso tem implicações severas durante esse percurso formativo, né, porque eu não pude, de fato, fazer algumas coisas que eu poderia ter feito. Eu tive que buscar outras soluções. Por exemplo, entrar no curso de introdução à teoria dos fractais, né, no Instituto de Matemática e Estatística, que foi bom, né? Eu também encontrei 2 oportunidades de trabalho dentro da universidade. Eu passei um período de 5 anos trabalhando no laboratório de informática, né? Então eu aprendi informática, a computação, os conhecimentos mínimos necessários para que eu pudesse ser monitor no laboratório de informática e também na biblioteca do Instituto de Matemática. Então, além de estudar, né, em período integral, nos horários vagos eu me envolvi com essas situações, entre outras, né. Eu estou mencionando isso porque esse tipo de perspectiva, né, acabou influenciando a minha visão, né, a minha própria perspectiva do que seria importante fazer no campo da educação física escolar. Então, para tentar sintetizar, né, esse processo e essa posição, assim, a posição e a disposição, né, que eu tenho para trabalhar com educação física escolar, entendendo aí que esse trabalho ele é o ensino, é a pesquisa, né, coisas que eu me vi fazendo desde o curso de graduação, os 2 cursos de graduação, foi a escolha do meu TCC, né, que foi feito no formato de uma monografia, né, e foi concluído em 1997 e publicado em 1999 na revista da PUC, né, que já é extinta, né, a revista Descorpo, mas que, por muita habilidade também do Laércio no SEV, ele conseguiu disponibilizar esse material na plataforma do SEV, então isso também é bom. E eu tratei de uma questão que me incomoda, de fato, desde que eu vim ao mundo, né, desde que eu conheço aí o contexto em que vivemos, que é a perspectiva antirracista na educação, na escolarização, na vida, né, porque entre as coisas que me incomodam e que eu penso que são necessárias para que nós tenhamos uma sociedade justa, né, a ideia de justiça social, por mais controverso e complicado que isso seja, né, num contexto capitalista, já que o capitalismo não é sustentável, né? Então, pensando em buscar justiça social, tem algumas questões que precisam ser resolvidas. E uma delas é o crime histórico que resultou nas diásporas africanas, né, por conta da escravidão negra. E eu busquei investigar isso na minha monografia. E a monografia, naquele período, né, naquele contexto, ela era feita em 1 ano e meio, né, eram 3 disciplinas, né, durante 3 semestres, sendo que no primeiro deles você teria que apresentar uma justificativa para o seu projeto, né, de pesquisa. E eu estava ali no 3º ano, né, do curso, com essa responsabilidade. E eu lembro de professores e professoras que eu respeito muito academicamente, e isso foi mais complicado ainda de lidar, né? Não foi nem complexo, foi complicado mesmo, porque pessoas que eu respeitava muito academicamente, ainda respeito, mas com posicionamento de que eu ouvi alguns termos como, peraí, mas esse é um trabalho panfletário, né, Luiz, esse tipo de tema, olha, isso não é acadêmico. E para resolver essas questões, né, porque eu sabia de fato que isso precisava ser resolvido no campo acadêmico, isso me levou a buscar uma resposta também acadêmica, uma resposta científica, né, para questões que envolviam opiniões de acadêmicos, que por mais que aprofundassem seus estudos na educação física, para tratar dessas questões,
não tinham a mesma preocupação. Não tinham a mesma preocupação de buscar referenciais, né, acadêmicos para tratar de uma perspectiva antirracista, né? Então, naquele trabalho, e aí um período em que a internet não tem a potência, né, que tem hoje, foi muito difícil encontrar referências. Por outro lado, foi uma grata satisfação, né, de poder buscar em loco, né, alguns contextos que me agregavam muito. Então, nessa perspectiva de buscar espaços, né, que tratavam da justiça social, eu me envolvi no Núcleo de Consciência Negra da USP, no Núcleo de Estudos do Negro Brasileiro, no Instituto da Mulher Negra de São Paulo, o GLE10, né, que são instituições incríveis, mas também algumas outras pautas que me chamavam a atenção, como, por exemplo, um centro acadêmico experimental, que foi o Centro Acadêmico de Estudos Homoeróticos da Universidade de São Paulo, né, que era interdisciplinar, enfim. Então, imagina também algumas coisas que precisavam necessariamente mobilizar minhas reflexões sobre outras pautas que eram também relevantes, né? Eu, como um homem negro, nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, também precisava me posicionar perante, né, grupos de amigos. Olha, Luiz, o que você está fazendo aí frequentando, né, um grupo de estudos homoerótico, né? Me explica isso, né? E algumas pessoas se interessavam por isso, poucas, mas algumas outras, né, do meu convívio se interessavam muito pela questão racial, porque isso era algo que compartilhávamos, né, com amigos, com amigas, pessoas muito inteligentes, mas que não tiveram acesso, de fato, à universidade, e alguns tiveram muita dificuldade de concluir a trajetória escolar, né. Então, essa pesquisa, né, buscar elementos, né, na Faculdade de Economia e Administração, na FEFELESH, né, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, entre outros espaços, e conhecer pessoalmente alguns professores, o professor Kabengele Munanga, espaços de discussão ali, e uma efervescência teórica, questões que são bastante pragmáticas, assim, de como resolver esse problema histórico, enfim, pessoas que refletiam, que agiam, que realizavam muita coisa, né, mas que ficavam ali num espaço que não era e ainda não é valorizado como precisa ser. Por exemplo, eu estudei na escola com um livro em que eu só fui saber que o autor daquele livro era um intelectual negro da educação física muito posteriormente, né, depois do meu ingresso no curso de graduação e em vias da preparação para o mestrado, que é o professor Hudson, né? Então, isso, eu estudei com o livro dele na escola, né? Então, isso teria também mudado a minha perspectiva, tanto que eu analiso, né, o livro dele na minha dissertação de mestrado, né, posteriormente, mas o catalisador, né, o elemento catalisador foi realizar a monografia, né, a pesquisa que foi feita para conclusão, né, do curso de graduação. Somente era obrigatório fazer uma monografia no bacharelado, né, estranhamente não era necessário na licenciatura, mas então eu precisava abordar a temática, né, voltada para o campo do bacharelado, a especificidade, mas para publicação em 1999, né, na Descorpo, houve uma atualização para incorporar questões da escolarização que me preocupavam. Então, é essa perspectiva que eu assumi de fato, né, no campo da educação física. Mas esse trabalho ele foi publicado efetivamente em 99, né? Nós estamos aí com mais de 2 décadas, né, de distância, e pelo fato da revista ter sido extinta, enfim, e ter muitas outras coisas que me preocupam também nesse sentido, essa é uma perspectiva que eu nunca abandonei, né, e que eu penso que ela está, de fato, incorporada naquilo que eu acredito, que eu escrevo, que eu pesquiso sobre educação física escolar, né? Tanto na minha trajetória como professor na educação básica, que precisou ser uma trajetória abreviada, né, após 5 anos de trabalho, né, na rede pública municipal de São Paulo, mas também em todo o trabalho no ensino superior,
que agora já completa 2 décadas, né, com umas situações bastante adversas também, mas necessárias. Por exemplo, em determinado período eu cheguei a acumular 5 empregos, né, em instituições diferentes, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Então, essas transições, né, de perceber como que eu era, ao mesmo tempo, privilegiado por trabalhar na área que eu escolhi, né, para mim, mas tendo que lidar com essas situações cotidianas de que espaço a educação física ocupa na minha vida, né, e como eu posso contribuir efetivamente para essa área, né, que eu escolhi. Isso tem muitas vantagens, né, mas tem algumas, né, desvantagens. A única, na verdade, que eu percebo assim, que ainda me incomoda é que já tem praticamente 20 anos que eu não desenho, né, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas esse espaço de reflexão, de estudo, isso ocupa mesmo um tempo muito importante na nossa vida, né? É aquela ideia de que a profissão, ela é um interesse central na vida, né, de uma pessoa que escolhe um campo profissional, né? Isso se comprova, né? Tem a ver com a sociologia das profissões, né? Mas parece que procede. Pelo menos eu sinto isso, né? E é um prazer, né? Enfim, eu conheci nessa trajetória você, né? Enfim, a gente tem a questão intergeracional, né? Que nós não tivemos vinculações socioculturais em outros espaços. Isso é do espaço mesmo acadêmico, né? E do espaço de quem se preocupa com a educação física escolar. Entre outras pessoas, assim, muito significativas, né? Eu sou casado com uma professora de educação física, né, que também é pesquisadora, né, uma professora pesquisadora, então a educação física é muito importante, de fato, na minha vida, né? Não dá para separar o que o meu apelido de infância, né, o Luizito, do peso de ser, né, o neto de Luiz Sanches, né, só sobrei eu como Luiz, né, na família, e o peso de toda uma área, né, da educação física escolar. Mas é um peso que eu nunca me enganei nesse sentido de achar que é a narrativa do herói, né, a ideia do mérito, que vamos conseguir sozinhos resolver, né, os problemas do mundo. Isso nem com relação ao peso de um termo que não é bom, mas que é um termo que foi inventado, né, que é a ideia da raça, né, quanto também o peso de uma área, né, eu não me vejo como o messiânico da educação física, eu me vejo situado em um campo progressista, que é muito importante, mas eu me vejo conversando e dialogando com professores e professoras que têm contribuído muito para a educação física escolar e que, por questões da vida, questões da própria história de vida, da perspectiva que tem quanto a talvez ter nascido e ser criado, né, criado num contexto burguês, que isso afasta algumas pessoas da ideia da luta de classes, né, não permite que se pense de fato criticamente nos próprios privilégios, mas eu penso que temos uma vantagem nesse momento, né, de termos um diálogo efetivo com autores e autoras que são críticos no campo da educação física escolar. Isso não pode ser desperdiçado, né? Eu conheci o professor Woodson, né? Assim, é incrível isso. Alguém que eu estudei como era aluno, né, na escola, mas algumas pessoas podem achar que, mas aquele livro foi publicado durante a ditadura militar, né? Então não é um professor do campo progressista, mas é a nossa história, é o que temos, né? E essa história, ela merece muito esforço, é o que eu acho. Olha, Luiz, durante a sua fala, eu estava fazendo um rápido rebuscar, né, nas vivências e convivências ao longo até da nossa trajetória no campo da educação física e do esporte, né? Houve um tempo em que ser negro significava não poder ter rendimento em determinadas modalidades esportivas. Ser negro, em outros momentos,
Isso nos contava o professor Teixeira, José de Souza Teixeira, falecido há 2 anos, quando a seleção brasileira foi jogar na Argentina, tiveram que pintar os jogadores negros de branco em função do racismo presente naquela oportunidade, só que deram muito azar, choveu na hora do jogo e despintou aquelas personagens, né? Então a gente vive em meio, ainda hoje, né? A gente vive em meio de um profundo desrespeito com a diversidade. E aí nós não precisamos tratar só exclusivamente neste momento da questão da etnia negra. Nós temos uma série de outras, e não desvalorizando, vamos deixar isso muito claro, né? Não é minimizando, mas ampliando esse olhar de diversidade. Será que a educação física, professor, contribui para que a diversidade seja considerada e respeitada? Você acredita que isso está caminhando nessa direção? É uma excelente reflexão, Daniel. Eu penso que sim. Eu penso que a educação física escolar ela está caminhando nessa perspectiva. Isso é uma contribuição efetiva de professores e professoras que têm tratado disso, principalmente, né, nesses últimos 40 anos, né, essas últimas 4 décadas, desde a abertura política, né, nos anos 80, a possibilidade dos estudos em cursos de pós-graduação, de pensar nas diferentes formas de abordar a educação física na escolarização, as abordagens, né, para o componente curricular, que podem ser entendidas como proposições que são tanto teóricas quanto metodológicas, isso é muito importante. Durante o mestrado, eu pesquisei todas, né, menciono isso porque foram, de fato, todas essas proposições teóricas e metodológicas para a educação física, desde essa transição, né, dos anos 80, da década de 70 para os anos 80, e até a virada desse século, né, do século XX para o século XXI. E foram 15 perspectivas, né. Alguns estudos têm o foco em propostas que se tornaram mais conhecidas pelo fato de serem cobradas em concursos públicos, né, que é um critério, mas é um critério que tem diversos interesses, né, políticos, pessoais, de grupos de pesquisa, por que uma proposta é solicitada num concurso público e não em outra. Tem também a questão do orçamento de pesquisa para um determinado grupo ou rede, né, de pesquisadores e pesquisadoras em detrimento de outros, um período em que autores e autoras não conversavam entre si, né, a ideia de feudos na educação física, e nós pagamos um preço muito caro, né, e muito alto por isso, ainda, né, pagamos esse preço. Mas tem as contradições, né, as brechas nesses meandros, que é a complexidade e a riqueza da educação física brasileira, se formos analisar o processo histórico da educação física escolar em outros países, né, e esse foi um empreendimento que eu fiz durante 2 anos, né, depois de ter concluído o mestrado e me preparar para o doutorado, né, foi um projeto organizado ali durante 2 anos, de confrontar como que as perspectivas brasileiras têm correspondência com outros entendimentos no mundo, né. Mas pensando nessas questões, né, sobre a justiça social, né, e como você mencionou, a questão de que há muitas pautas, né, então a questão da educação étnico-racial é uma, né, dessas pautas, mas note que é uma pauta que ela precisa ser tratada de uma maneira mais escurecida, né? Então, nós temos o costume, aí quando eu digo nós, né, no Brasil, né, que é um projeto de país que precisa ser concretizado, né, penso que ainda não temos efetivamente um país, já que um território com, no mínimo, 70 milhões, né, de invisíveis, isso, né, não é por acaso, né, que acontece isso, né. Então, nesse território, a escravidão negra, ela teve e tem efeitos que são os mais perversos, porque eles continuam e eles são invisibilizados, né? Isso ocorre em outros contextos, sobretudo na América Latina, no Caribe, sem contar a diversidade, né, dos países do continente africano, mas aqui
a nossa experiência antirracista, ela parece inexistente, né? Ela parece inexistente porque com a intenção de minimizar algumas coisas, tem até um termo que se tornou popular, né, que é o minimizar, né? Parece que essas questões são mimimi, né, uma expressão muito estranha, e de que ela vem da falta de desejo de reconhecer a complexidade desse problema histórico, que é um crime histórico, né? E na educação física, isso também não é de fato tratado como precisa ser tratado. Há intelectuais que têm feito isso, né? Eu destacaria o professor Luciano Corsino, que tem se preocupado com as interseccionalidades, né? Com relação a gênero, com relação à raça, também com relação à classe, a professora Carolina Nóbrega, né, para mencionar dois que são, jovens potências, né, que têm feito isso de forma muito, muito séria, né, o trabalho da Carolina, publicado recentemente, inclusive na revista da USP, ele é muito crítico, é uma leitura que é obrigatória, precisa ser lido, analisado, refletido de fato. Então, eu vejo com bons olhos esse encaminhamento, né? Eu vejo com bons olhos. Mas esses bons olhos, eles são também olhos críticos e autocríticos, né? Tem muita coisa a ser feita, e essa não é uma pauta como as outras. Essa não é uma pauta que ela é simplesmente... olha, então não é a questão negra, é a questão social, ou também é a questão da mulher, ou também é a questão das sexualidades, né, e também de gênero. Há certa especificidade nessa pauta específica que não tem sido tratada na educação física escolar, né, com essas exceções que precisam ser lidas, refletidas, e que em 2020, aliás, já não apenas em 2020, nós temos quase uma década, né, disso, contra a lei, né? Nós precisamos tratar de questões étnico-raciais na escolarização, é lei, né? Mesmo que eu não quisesse, né, ou que você não quisesse, ou que outra pessoa, né, não queira, precisa ser, é obrigatório, né? Então, é um país, né, um lugar que pretende ser um país, mas que não cumpre a lei, né? Nem essa legislação que trata, né, especificamente dessas questões étnico-raciais tem sido cumprida. Então, para outras coisas, tem algumas instâncias que, olha, é lei, então cumpra-se, né? Mas para essa questão, que é um crime histórico, né, que afeta milhões, né, afetou e afeta milhões, né, de pessoas no mundo todo, sobretudo no Brasil. Esses 70 milhões de invisíveis, né, não são por acaso, né, eles não foram fabricados do nada, né, não é uma série de TV em que as pessoas viajam no tempo e aí, ó, como isso aconteceu, né? Precisamos analisar com muita seriedade o que a educação física pode contribuir, né, para que tenhamos de fato um país, né, para que tenhamos uma escolarização que potencialize a vida, né, das pessoas. E essa vida, ela não existe sem o corpo, sem o movimento, sem os elementos da cultura, sem o ambiente concreto em que vivemos, que são as questões da educação física escolar, né? Isso, né? Isso que eu acredito, e eu acredito muito nessa, que essa pauta, né, resolvendo essa pauta, nós damos um grande avanço no sentido de termos um país e de termos uma educação física escolar brasileira crítica, né? Não há outra forma, né, de entender esse caminho sem que ele seja um caminho, né, crítico e autocrítico. É isso. Luiz, a gente podia ficar aqui, acho que, alguns dias conversando, né? Com certeza. Mas o relógio nos impede disto. Voltaremos, com certeza. Eu tenho uma perspectiva da gente voltar a discutir essas questões e ampliá-las ainda mais. Primeiro, muito obrigado. Agora, para concluir mesmo, Luiz, o que você diria para um outro jovem que tentará o mesmo caminho que você tentou e está tendo sucesso nele? Você diria para uma pessoa que vai optar por fazer licenciatura em Educação Física, vá ou não vá? O que você diria a um jovem que vem te perguntar,
Devo ou não devo trilhar por esse caminho? Que é um momento, né? O should I stay or should I go, né? Devo ir ou ficar? Bem, eu digo venha, né? Não digo nem vá, eu digo venha porque eu estou, né? Então, venha, né? Junte-se a nós, né? Com relação ao dever, aí ao que cabe a cada pessoa, né? Porque é uma escolha muito séria de um campo profissional. Então, eu não coloco na lógica do dever, assim, né? Que você deva, né? Ser professor, embora eu considere que é a profissão mais complexa que temos, né? E é uma profissão muito gratificante. E eu vejo que o ser professor ele está anterior ao ser professor de educação física, por mais que eu goste muito da educação física, né? Eu não me vejo fazendo, né, outra coisa, abrir mão de outros interesses de vida por conta desse, que é de fato central, mas eu digo, venha, né? Eu sugiro que aprenda a nadar, né, se possível antes, acho que isso ajuda muito no caso, mas tem coisas muito boas, né, que nós aprendemos com a educação física. Eu quase mudei de curso 2 vezes durante a trajetória, porque considero que fui bem sucedido, né, nessa trajetória já desde a graduação, mas alguns desafios eles foram intensos, né? Por exemplo, no primeiro semestre, eu tive aula com um professor da disciplina de Bioquímica 11, né, não vou esquecer disso, que é um professor que não é da área de educação física, né, da área de bioquímica, mas que ele estava para se aposentar, era a última turma, ele deixou isso bem explícito, né, para todos e todas na turma, que era a última turma, e o envolvimento dele era mínimo com a turma, na minha opinião, né, eu conheço colegas daquela turma que simpatizaram, né, com o professor, mas eu tive uma relação diferente com aquele professor em especial, e isso me levou a não estudar por conta própria como eu poderia ter estudado, e essa relação de dependência, né, de um professor, e principalmente para quem escolhe ser professor e professora, é uma transição muito forte, né? Por vezes nós escolhemos a docência por conta de uma associação com algum professor, alguma professora que nós queremos bem, que nós nos identificamos durante a trajetória escolar, e ao me deparar com alguém que trabalhava, né, numa universidade, né, que eu considero uma excelente instituição, né, uma instituição que é a principal instituição científica do país, né, e com essa postura, né, ele dizia, olha, eu não vejo a hora de me aposentar e ir para o Nordeste comer banana, né. Eu acho que isso é importante como um desejo, né, para ele, mas todas as aulas, né, esse mesmo mote, né, e simplesmente não ter a preocupação com aquilo que os alunos estão aprendendo, né, eu tenho a dizer que comer banana no Nordeste é muito bom, né, eu tenho essa felicidade, eu posso fazer isso nesse momento, mas tem muitas coisas que precisam ser feitas com muita seriedade para quem está num curso de licenciatura, né. Então, para professores que trabalham, né, nesses cursos de formação de professores, cada dia é um desafio que ele precisa ser resolvido no processo formativo, né? Precisamos ter excelentes professores e professoras, nós precisamos disso para que sejamos um país, né? uma nação, que tenhamos, de fato, né, a possibilidade, sem ufanismos, né, mas de ter uma sociedade justa no Brasil. Isso penso que isso é possível, né, eu compartilho dessa utopia. Mas enquanto nós compactuarmos, né, com pessoas que acham que Paulo Freire é o anticristo em pessoa, enfim, é algo que tem que ser execrado da educação, nós estamos no caminho inverso a isso, né? Quando nós não reconhecemos, né, o crime histórico da escravidão, nós estamos no caminho inverso a isso. Quando nós não pensamos em maneiras de resolver o sexismo, né, que abrange ainda as aulas de educação física, né, e aí tem professores que já trataram disso, né? A beleza que nós temos da área é isso. Tem o trabalho riquíssimo do Josimar Daolio com relação a essas questões, né, antropológicas, culturais. Tem o trabalho do Mauro Betti, né, que me orientou no mestrado, né, e foi possível trabalhar, né, com ambos
na elaboração do currículo da rede estadual de São Paulo, o trabalho do Mauro de analisar, olha, como que foi a educação física, então, desde os anos 30 até a década de 80, né? E isso foi uma temática importantíssima durante o mestrado, além de várias outras contribuições, né, com relação às raízes europeias, o Brasil, o trabalho feito pelos professores do coletivo de autores e professoras, né, porque nesses feudos que se criaram na educação física, olha, esses feudos eram masculinos, né, então esse trabalho ele rompeu de fato com essa perspectiva, isso é muito importante. Porém, a temática étnico-racial, se formos pensar de forma ampliada, né, mas sobretudo a temática negra, e essa temática negra, ela não é a mesma que a étnico-racial de forma mais ampliada, né? Nós temos a questão indígena, que não está na minha história de vida, mas que ela assim, muito mais urgente nesse caso, e olha que a questão negra ela é urgente, mas a questão indígena, ela é de remeter desde o dia 1 da invasão, né, da primeira invasão que houve nesse território. Então, isso está sendo literalmente queimado, né, não é tratado, é queimado, é desconsiderado. Então, mesmo essas perspectivas da educação física, né, as chamadas abordagens, elas não trataram de fato, né, e aí uma crítica, né, a ser feita. Eu penso que diferentes autores e autoras têm opiniões, né, diversas sobre isso, mas essa questão ela não foi tratada, né, o processo de fato de escravidão, né, de negros e negras no Brasil, a diáspora africana, isso não foi tratado mesmo no momento de maior efervescência intelectual da educação física brasileira. Essa questão, ela perpassou, ela tangenciou, né, mas ela não era o foco central, e precisa ser, né, precisa ser. E está em tempo, né, ainda. Então, eu diria para as pessoas que querem vir para a educação física, né, venham, que sejam muito bem-vindas, mas eu lembro de uma frase que eu falo para os alunos e alunas desde o período em que eu acumulava 5 empregos, né? Agora eu tenho 2, né, por conta de um ser na graduação e um ser na pós-graduação, em estados diferentes, né? Aqui no Ceará, na graduação, e como no estado do Ceará não tem a pós-graduação em educação física escolar, né? Não tem um curso de mestrado em educação física, né, após stricto sensu, eu trabalho também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Então, isso assim, excelentes espaços de reflexão, né? Porém, né, desde o período em que eu tinha aí os 5 empregos, eu lembro de identificar, né, algumas posturas e condutas em alguns alunos e alunas, e alguns com bastante potencial, mas outros com muito potencial para preguiça intelectual, né? Aquela de que eu quero me acomodar, eu quero prestar um concurso simplesmente para me acomodar, ou basta, né, que eu compreenda o processo histórico até a Grécia, né, como se isso fosse a criação do mundo, né, e não compreender que, olha, já existia um mundo antes dessa antiguidade grega, né, com toda a riqueza de saberes milenares, né, de povos africanos, entre muitas outras perspectivas que nós não temos avançado, nós não temos estudado de fato. Então, o que eu menciono, né, costumo mencionar para os alunos, agora cada vez menos, né, é que, olha, nós só precisamos, na educação física escolar, ou seja, quem quer vir para o curso de licenciatura, quem quer estudar educação física, ser professor e professora, mas de pessoas que estudem de fato, né? Porque ser professor, olha, é a profissão que mais se estuda. Pessoas que estudem seriamente, que tenham esse compromisso de fato com a profissão docente, com ser professor, pessoas que preferencialmente leiam também, além de aprender a nadar, né, leiam Paulo Freire até antes de entrar no curso de licenciatura, porque, senão, é melhor fazer outras coisas, né, como, enfim, vai trabalhar no meio de vendas, talvez, né, não sei, né, com todo respeito às pessoas que fazem isso, mas tem pessoas que se acostumam a vender coisas
de que não precisamos para alimentar hábitos de consumo, né, um consumismo desenfreado. Então, talvez essas pessoas caibam em outros espaços, mas não é ser professor. Tanto em escolas públicas quanto nas empresas educacionais, tem muita coisa a ser alterada, né, e nessas empresas educacionais, essas pessoas aí que trabalham, né, com vendas estão ocupando muitos espaços. Bons professores podem também ser muito bem remunerados, ocupando esses espaços, ensinando a educação física também nesses contextos, né? Então, venha, temos muito espaço, muito campo de trabalho, campos a serem reafirmados, como o trabalho com a educação física na educação infantil, né? Nós somos invisibilizados também, e tem muita coisa a ser feita, o trabalho no ensino noturno, né? O trabalho na educação de jovens e adultos, tem muita coisa que nós nos contentamos com é o ensino fundamental 2, basicamente, e só, né? E parece que tudo vai se reduzindo a isso, né? Nós temos que trabalhar na educação básica, né? Toda, para colocar um foco, né? Então, quem quer vir para a licenciatura, venha, ciente de todos esses desafios, ciente de que tem que estudar muito, e se não for nessa perspectiva, não venha. Não precisamos de mais pessoas que contribuam para esse processo histórico de alienação, né? Precisamos de professores e professoras que se alinhem a esse campo progressista, né? E temos muita coisa a resolver dentro desse campo progressista, né? Enfim, sejam bem-vindos, né? Que venham, mas venham para estudar. Vai ser um prazer, né, estudar junto com novas, né, pessoas. Né? Luiz, infelizmente temos que terminar. Muito obrigado, muito feliz com a sua participação, com a abrangência que a sua fala teve, né? Que foi, do meu modo de ver, magnífica. Muito obrigado, Luiz, e apenas para que você se despeça, está aberto para ti, para a gente encerrar esse encontro. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você, Daniel. Eu já falei muito, né? Não tinha essa expectativa de falar tanto. Ainda penso que eu gosto mais de ouvir, né, do que falar. Eu penso que é esse período também o de completo isolamento social mesmo, desde março, né, da primeira quinzena de março, que aqui, né, estamos em casa, né, de fato. Podemos contar nos dedos de uma mão às vezes que saímos, né, para coisas que eram de fato urgentes, como ir à consulta médica, enfim. Então, penso que é por isso esse desejo, né, de falar muito. Mas assim, eu te agradeço muito por essa oportunidade, e é bom, né, ser considerado, né, nesse grupo de autores e autoras, mas eu vejo que você, né, está muito mais próximo, tanto em termos de vida, quanto em termos de geração, de pessoas que eu li, né, que eu leio, que eu respeito muito, nesse campo da educação física escolar. Né? Então, esse é um projeto belíssimo, né, eu gostaria de parabenizar você, né, por isso, e o desejo de que continue, né, porque tem muito do seu esforço pessoal, né, que é colocado nisso, e como eu mencionei, nós não precisamos, né, de heróis, né, mas a educação física ela não avança se não tiver, né, esse ímpeto. Então, é um esforço coletivo, né, de fato. Quando eu digo que não precisamos de heróis, é porque precisamos ter o esforço coletivo mesmo, e você possibilita isso, né, você possibilita que diferentes pessoas, diferentes perspectivas, né, sejam colocadas. Eu penso que todos temos em comum esse desejo mesmo de estudar, né, e de melhorar a educação física escolar, né, com esse sentido, para enfatizar aí com um termo, que é o da justiça social. Né. Eu espero que esse termo não seja desgastado, né, como outros termos têm sido, a questão do empoderamento, a questão da criticidade, né, a questão do campo progressista, né, nós precisamos dessas questões. Né, eu agradeço muito por essa oportunidade. Um grande abraço para você, para as pessoas que tiveram paciência, né, de ouvir esse nosso diálogo,
e fica o convite para que a gente possa prosseguir em contato, né? Nós dois continuaremos em contato, obviamente, mas para outras pessoas, né, que tem aí o desejo, né, da educação física escolar, de trabalhar nessa área, que a gente possa estabelecer contato. Temos aí as tecnologias, né, eu me encontro cada vez menos, né, vinculado aí com as redes sociais, mas é possível conversarmos, né, tem os contatos, para as pessoas que desejarem, né, estudantes, professores, professoras, vai ser ótimo dialogarmos. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Luiz. Estamos juntos e com certeza o grupo vai crescer ainda mais. Até a próxima e um belo dia para vocês também aí.